Que esse início de noite e fim de tarde seja muito abençoado, assim como esse nosso encontro, para que possamos, com as bênçãos de Jesus, a proteção da espiritualidade maior, termos um encontro que nos traga proveito em termos de entendimento do significado dessa nossa doutrina espírita para a compreensão do nosso estar no mundo. O espírita precisa conhecer um pouco de história, porque todas as civilizações desse mundo deixaram rastros que demonstram a comunicação com os espíritos e os princípios divinos. Essa frase que enaltece a importância do conhecimento espírita não é minha, não. É de Ivone Pereira. Então, a nossa dona Ivone Pereira nos demonstra, reconhece a importância de enfocarmos a história, não mais aquela história meramente ciência social, mas uma história vista num outro enfoque, a história à luz do Espiritismo. E diz ela que todas as civilizações deixaram rastros. Que rastros? Se essas civilizações, se esses grupos ainda eram iletrados, não conheciam a escrita, os seus rastros significavam estatuetas, pinturas na parede das cavernas, significando que a pré-história deixou seus rastros, inclusive com desenhos de cerimoniais de adoração das divindades dentro da mentalidade do homem pré-histórico. As civilizações já letradas deixaram textos escritos que avançaram, deixaram livros, documentos que nos norteiam até hoje no conhecimento daquelas diversas civilizações. Mas a grande pergunta, ou melhor, as principais perguntas que o homem faz desde a pré-história e que são feitas até hoje são: de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, qual é o meu propósito de estar no mundo. E essa perplexidade do ser humano diante da sua própria existência vai começar a ser explicada com o advento das religiões, ainda muito primitivas, um avanço extraordinário com os hebreus e Moisés, trazendo o monoteísmo, com Jesus, a mensagem do Cristo, que foi explicada, completada, no sentido de trazer um entendimento mais profundo, mais racional, pela doutrina espírita. E é a doutrina espírita que nos responde: quem sou eu? Eu sou um espírito, no momento, habitando um corpo, que eu vou deixar para que tenha depois um outro corpo para continuar essa caminhada no planeta que nos foi destinado. Eu sempre costumo dizer que, apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, porque o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, ele é um planeta azul. Então, olha a bondade, a generosidade do Senhor em nos destinar um planeta azul. O azul é uma cor que eu nunca vi ninguém rejeitar. Pode até não preferir. Eu prefiro o amarelo e tal. Mas azul, eu nunca vi ninguém dizer que eu detesto azul. Por quê? É o nosso ambiente, é o céu, o mar. Então, nós temos um cenário magnífico para que nós possamos desenvolver o nosso aprendizado e a nossa trajetória nesse mundo de provas e de expiações.
As sociedades primitivas, com ainda muita dificuldade de entender o seu estar no mundo, recorreram muitas vezes aos mitos. Os mitos, na realidade, são narrativas em que o maravilhoso toma lugar da explicação racional, mas o mito sempre tem um fundo de verdade. E é muito curioso que nós encontramos civilizações, grupos, que não tinham contato entre si, mas que tinham enfoques muito semelhantes nos seus mitos. Se nós pensarmos no mito do dilúvio, dos heróis civilizadores, enfim, uma diversidade muito grande de mitos, nós vamos encontrar a existência de semelhanças entre os hebreus, os povos da Mesopotâmia, mas até aí não é novidade, eles eram próximos geograficamente, sofriam influências mútuas, mas quando eu estava pesquisando, eu aprendi que nos Andes, aqui na América do Sul, existe um mito do dilúvio. Os índios dos Andes contam que durante meses choveu muito e as lhamas, aqueles animais, né, dos Andes, perceberam que as chuvas iam chegar e que ia haver uma grande inundação, que nada mais é do que o dilúvio. E só um casal mítico, evidentemente, entendeu e aceitou a sugestão das lhamas de irem para as partes mais altas dos Andes. E realmente choveu, a terra foi arrasada e se salvou o casal. Olha só, Noé na arca, né? Aí a gente vê o mito do dilúvio chegando à América do Sul, aos Andes. E diz a tradição dos índios dos Andes, dessa região, que até hoje as lhamas não descem para o vale de jeito nenhum. Elas só habitam as regiões altas porque elas lembram do dilúvio. Bom, é claro que isso é um mito, mas essas lembranças que ficam em que povos que não conviveram, que não viveram próximos geograficamente, têm semelhanças, como é que se pode explicar, né? O Jung, dentro da sua psicologia, da sua escola, diz que nós temos arquétipos que são uma espécie assim de sonhos coletivos que todos nós temos. Aí vem a doutrina espírita e mostra que esses arquétipos, esses sonhos coletivos, na realidade são lembranças atávicas que os espíritos milenares, através de reencarnações e reencarnações que se sucedem, trazem na sua memória. Então, esses mitos são passados para outras gerações por aqueles espíritos que vivenciaram aqueles fatos na sua reencarnação ou reencarnações anteriores. Então, a gente começa a perceber que nada é por acaso, nada é gratuito, que as coisas acontecem plasmadas primeiro no plano espiritual e que depois, sim, é que elas vêm para o plano material. O acaso realmente não existe. As altas esferas planejam, cuidam de nós, nos auxiliam e nós precisamos estar muito atentos para essa realidade. Nós não podemos esquecer que somos espíritos num corpo e não um corpo que tem um espírito. Que todas as nossas dificuldades, que nós às vezes passamos por séculos sem corrigir, sem compreender, que agora chegou o momento. E quando estudamos história, não vamos nos isolar dos acontecimentos históricos. Aquela história nome e data muito chata, né, que os alunos às vezes detestam, passa a ter um outro significado quando ela é olhada à luz do Espiritismo. Nós fazemos história o tempo todo.
Nas nossas reencarnações sucessivas, fomos vítimas, fomos algozes. Então é preciso que nós nos acostumemos a olhar com compaixão e compreensão até aqueles generais que o professor de história, né, às vezes em sala de aula, é tão rigoroso em julgar. Claro, é mais fácil porque ele já tem o distanciamento do tempo, né? Mas esquece que ele pode ter sido também um daqueles generais e que agora, através da doutrina espírita, está conseguindo, pelo menos, compreender e minimizar aquelas atitudes que deveria, ou que não deveria ter tomado anteriormente. Há uma passagem também que nos mostra, várias passagens que nos mostram o quanto o espiritismo, a mediunidade, esteve presente nos fatos históricos. É bastante conhecida a história de Júlio César, né? O romano Júlio César, poderosíssimo, e que, no auge do seu poder, foi assassinado. Muito bem. Sua esposa, Calpurnia, em desdobramento, numa grande mediunidade, ela teve um sonho premonitório. Nós sabemos o que é o sonho, né? Em desdobramento, o espírito conversa com a espiritualidade até superior, dependendo do seu mérito, recebe informações e pode até modificar sua trajetória. Então, ela sonhou e acordou desesperada, avisando a César que não fosse ao Senado, porque ela tinha sido avisada num sonho que ele seria destruído no auge da sua glória. Ele não deu importância, foi ao Senado, e todo mundo conhece a história de que ele foi, então, apunhalado por diversos senadores, incluindo seu filho adotivo. O que isso significa? Significa que nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque os sinais se fazem presentes a todo momento. É preciso aprender a ouvir a voz da intuição, os avisos, as ajudas que nos chegam do plano espiritual. É preciso ter essa abertura como, inclusive, cidadãos. E é aí que entra o nosso papel como fazedores da história. A história não está nos livros, não está só nos líderes, nos grandes pensadores. A história é cotidiana. As nossas atitudes influenciam os acontecimentos. Então, é preciso que nós realmente tomemos muita consciência de que somos espíritos em evolução, através de milênios de reencarnações. A grande maioria de nós é composta por espíritos milenares, num aprendizado difícil, doloroso, mas que agora, à luz do espiritismo cristão, nos dá a certeza de que com Jesus no leme não há erros, não há desvio de rota. Então, que cada um de nós comece a perceber que tem um papel fundamental, um papel histórico do seu tempo de hoje, do tempo em que ele está vivendo, como agente transformador do mundo, desse nosso planeta de provas e expiações que já está num momento de transição para um planeta regenerado. Que possamos trabalhar, cada um de nós, para vibrar favoravelmente, não só em pensamentos, mas também em preces e nas nossas atitudes, para que possamos construir realmente um planeta em que o bem seja a tônica, em que o bem supere essas notícias ruins que nós temos a todo momento e que fazem parte da separação do joio do trigo. Que sejamos semeadores da boa semente, que possamos colher o trigo de luz neste planeta azul que nos foi dado para que possamos
trabalhar pela sua melhoria, como caminheiros que somos, para a luz do Senhor. Que Jesus nos abençoe. E agora a minha companheira, amiga e parceira, Graça, vai continuar a nossa conversa aqui hoje. Então, boa noite, amigos. É com muito prazer que estamos aqui no lançamento desse livro, que para nós foi um grande desafio, que envolveu muitas horas de estudo, de discussões, no bom sentido, de debates. E dando continuidade ao que a Sônia colocou, eu trouxe um pedacinho de um pensamento de Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, traz essa ideia. Eu vou ler para não comer nenhuma vírgula. Uma lei rege a evolução do pensamento, como a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo, então, se desenvolve com os progressos do espírito humano. É bem abrangente, né? Se nós pensarmos que estamos aqui há quantos séculos, entre idas e vindas, tentando modificar essa caminhada, abrindo mão dos vícios e substituindo pelas virtudes, nós sabemos o quanto tem sido difícil esse desafio. No nosso trabalho de pesquisa e elaboração do livro, quando passamos pelo momento do homem plasmado e criado pelo Mestre Jesus aqui no nosso planeta, e esse homem ainda com sua aparência bastante bruta, se viu diante de um raio numa noite e correu para se abrigar. Sentiu medo, sentiu temor. Quando esse homem ouvia os vendavais rondando as planícies e levando afora seus pequenos frutos ou animais, não sabia a razão específica, científica, daquela movimentação do ar. Sabia, sim, que ele sentia-se pequeno diante dessa natureza, ora bondosa, ora inóspita. E aí começava o primeiro relacionamento desse homem com a divindade. Ensaiava esse homem os primeiros colóquios com aquilo que ele ainda não sabia. E ele desenvolvia o temor. E esse relacionamento começou a ser registrado, como colocou a amiga Sônia, através dos seus desenhos em muitas cavernas. E ali eles passaram a registrar seu cotidiano, suas vontades, seus sonhos, seus desejos. E na medida em que foram evoluindo, assistindo à transformação também do meio ambiente, começaram a perceber que poderiam ter uma força sobre esse meio onde estavam inseridos. E começaram a observar as estrelas, o murmúrio das florestas, o barulho da chuva. E Leon Denis, no seu livro, O Grande Enigma, nos convida a ter esse olhar contemplativo, esse olhar de amor e respeito. E nós, encarnados através dos tempos, começamos a estabelecer um contato com a história, produzindo-a. Ora, fomos inóspitos com esse meio ambiente, ora, tivemos esse olhar de paixão por tudo que nos rodeia. E até mesmo hoje, em pleno século XXI, mesmo que habitemos uma cidade com mais de 8 milhões de habitantes, conseguimos, às vezes, das nossas janelas, perceber o carinho que o sol derrama sobre toda a cidade, ou a beleza do luar sobre a nossa casa, o nosso quintal. Mas muitas vezes passamos batidos sem perceber a beleza desse planeta azul. Então, a humanidade se renovando a cada momento, a paisagem natural também sendo modificada,
muitas vezes pela lei de destruição natural ou, em grande parte, pelas nossas ações. Ensaiamos ensaios e erros, acertos ou derrotas, mas temos a misericórdia do Pai em nos dar uma possibilidade de retorno para refazimento, para expiação ou até como missão. Mas muitas vezes voltamos e balançamos o ombro e vamos em frente no estilo desapercebido ou descompromissado. Teremos outras oportunidades. Lembrei também do momento em que, sabedores que somos, na condição de espíritos imperfeitos, muitas vezes renitentes, podemos usar da espada ou da doçura do sorriso. E a história está repleta desses exemplos. A história nos documenta, nos dá realmente o registro desse ensaio e erro na tentativa do progresso. Muitas vezes preferimos atravessar a porta larga do que a porta estreita. Os convites, os atalhos, a rapidez de um download, né? Para atravessar rapidinho, nos faz esquecer do nosso irmão, nos faz esquecer da nossa própria caminhada. E aí nos sentimos sozinhos, solitários. E lembramos muito pouco de repente chegar na janela da nossa sala e elevar o pensamento a Deus e aos espíritos amorosos, mensageiros de Jesus, que aqui estão o tempo todo a nos socorrer. E através deles elevarmos o nosso pensamento numa prece pela humanidade. Aliás, gostaria muito de pedir agora, nesse momento, que nós elevemos nosso pensamento também aos nossos irmãos em todos os cantos do mundo, principalmente na Síria, onde os noticiários nos envolvem de tal maneira que esquecemos que precisamos ter um olhar de compaixão, de misericórdia. Não temos que ficar calados, omissos, porque nós sabemos também que através dos nossos pensamentos, nós emitimos ondas vibratórias. Então, diante de um impacto, através de todos esses séculos, a humanidade veio se impactando com aqueles que preferiram usar a espada ao invés do amor, do sorriso. O Mestre Jesus nos convidou, já fazem alguns 1000 anos, né? Mais de 2000 anos, a praticar a lei de justiça, de amor e caridade. E nós sabemos que a lei de justiça, ela é fundamental para qualquer reforma na sociedade. As ruas estão repletas aqui no Brasil de movimentos. Não há um estado, hoje, da federação, que não tenha suas avenidas tomadas. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos, através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, ter uma vibração em nome dessa lei de justiça, para que ela não repouse somente nos anais ou em algum lindo livro dentro de uma biblioteca, mas que ela seja colocada em prática, visto que nós temos as leis naturais já impressas na nossa consciência. Por que não colocá-las em práticas? Então, a responsabilidade que a Soninha falava de cada um de nós, da responsabilidade de um olhar de misericórdia, compaixão, vem a cada um de nós a todo instante. E nós não podemos declinar desse convite. O Brasil, destinado a ser a pátria do Evangelho, não pode se furtar a essa missão. E não é uma coisa romântica, é até bela, mas não é uma coisa utópica, não é uma coisa romântica. É algo que nós podemos realmente fazer. O brasileiro é generoso, é amoroso. E nós não podemos permitir que essas qualidades desapareçam. Realmente, quando a árvore do Evangelho foi transplantada da Palestina para o Brasil, nós tínhamos para cada um de nós reservado um papel
muito importante. Então, já sabedores da possibilidade da reencarnação, que é um dos pilares da nossa doutrina, e que venha nos dar um conforto, eu acho que assim, a reencarnação é um abraço de Deus para conosco. Vai, filho, vai de novo e tenta acertar essa caminhada. E destinados que somos para a felicidade, não podemos nos furtar a executar, desde que gestos pequenos e simplórios, a prática da lei de justiça, amor e caridade. Sabemos que os convites, existem aos milhares para que encurtemos a nossa trajetória e sigamos as paixões, porque essas têm o marketing mais efetivo. O bem fica, às vezes, um pouco tímido, Tímidos somos nós, que temos tudo para executá-los e ficamos, às vezes, meio que arredios. Quando penso nas grandes navegações, que faz parte, do 2º volume, mas para a gente chegar até o século XV foi preciso que nós tivéssemos feito um estudo muito profundo da evolução do pensamento do homem. Mas não vou esquecer das grandes navegações, não. Tem uma frase que já foi cantarolada em verso e prosa, que diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Mas nós, como bons espíritas, sabemos o quanto é importante essa oportunidade que Deus nos dá de viver e viver bem. E quando a Europa, largando dos resquícios feudais, criava um novo momento de novos tempos, novas eras, novos momentos, e o homem atravessava o Oceano Atlântico numa casquinha de nós, vinha influenciado pela espiritualidade, reencarnada na Península Ibérica, os grandes fenícios que se transformaram e deram o quinhão do seu saber aos grandes navegadores. E a árvore do Evangelho já começava, sem saber, a ser plantada. E a Europa, ressentida pelos seus acertos e erros, tinha a oportunidade, através dos novos personagens, de criar um novo mundo, uma nova filosofia de valorização ao homem. E assim, nós viemos navegando século após século, acertando, errando, e com o abraço misericordioso do Pai, tendo a oportunidade da edificação do homem de bem. E é esse homem de bem, é esse espírito em construção, que é o grande desafio para cada um de nós. Um abraço forte, já foi tema de uma música que ouvi, criada para um jovem. Um sorriso franco, um abraço forte. Realmente, fico com o coração pequenininho quando tento multiplicar esse sorriso por tantos aqueles amigos que não conseguem fazê-lo. Somos criados para a felicidade e para a alegria. Por que não aproveitar essa encarnação para colocar realmente isso na prática? Muitas vezes ficamos com uma preguicinha tropical, Mas com o coração, às vezes, em pleno inverno. Então, realmente fica um descompasso. Mas, sabedores que somos, de que não estamos sós em nenhum momento, e que todo passo que damos, temos um amigo a nos tutelar, não desanimamos nessa caminhada. E assim, de passo em passo, através de acertos e erros, temos, através da história, edificado tantos momentos importantes. Momentos esses que, num esforço muito grande, Sônia? Tentamos colocar nesse nosso livro. Momentos esses que vão demonstrando a presença da espiritualidade amiga sempre ao nosso lado,
sempre que nós nos dispusermos realmente a acertar o passo em direção à luz. Então, amigos, nessa noite de hoje, que nós temos tantas coisas para colocar, mas ficamos com a mente, às vezes, até um pouco conturbada. Tamanhas são as informações que chegam a nós. E o que eu e a Sônia, com certeza, temos, né? Reservado e colocado sempre para os nossos alunos, onde nós ministramos um curso, o Espiritismo, a luz da história, a história à luz do Espiritismo, é que somos destinados à felicidade e que não devemos abrir mão desta encarnação em busca da luz. E que a história que vem sendo produzida por nós através dos séculos, que ela tenha dado bastante oportunidade de refazimento para cada um de nós. Que nós tenhamos sempre a coragem de repensar as nossas atitudes, repensando sempre que é possível o conserto de alguma atitude que porventura tenha magoado alguém. De repente, aquele sorriso que a gente não deu, e aí a gente cai nos anais da história, né? Se nós ficarmos só com olhos de julgar o que é certo, o que é errado, e não com os olhos de que temos o direito de refazer, vamos ficar muito tristes, né? Porque se só erramos, meu Deus, não temos uma outra oportunidade. E dentro daquilo que estudamos, daquilo que nos propomos, sabemos que a cada momento podemos nos tornar seres melhores. E na medida em que a gente dá aquilo que é o melhor que está dentro da gente, nos tornamos melhores do que esse segundinho que passou. Então, como herdeiros, né, de nós mesmos, porque somos aquilo que produzimos e podemos modificar a cada segundo, eu e a Sônia nos aventuramos a produzir esse livro, a história à luz do Espiritismo, sabedores que ora somos aqueles que executamos como os antigos imperadores ou executa, ou somos aqueles que estamos dentro daquela arena fugindo dos animais ou dos nossos opressores, e sabedores que somos de que todos os nossos atos são da nossa responsabilidade, concluímos que cada tijolinho do bem que pudermos edificar nessa caminhada só vem acrescentar para nós a possibilidade da melhoria espiritual. E o mundo, cada vez mais material, não tem cedido muito espaço para a reflexão do ser, do destino e da dor. De forma que, através das nossas crenças, não importam quais sejam, no caso, a nossa crença na doutrina espírita, caminhamos para nos tornar um homem de bem. E esse homem de bem deve ter a sua parcela grande para que realmente ele possa se transformar nessa condição. E é a história que nos documenta, né, e nos resgata daquilo até que já fizemos, mas graças a Deus já não relembramos. E hoje a proposta é que caminhemos em busca da luz, na busca do homem ideal, e esse ideal nós sabemos que, desde que ele pratique a lei de justiça, de amor e de caridade, a receita só poderá ser colocada em prática através das reencarnações. Porque uma é muito pouco para que nós possamos executar tantas revoluções dentro de nós mesmos. Mas
Eu gosto muito de ouvir, e não me lembro agora quem disse, que se nós já estamos a fim de uma mudança, a fim de um mergulho dentro da gente e um mergulho para fora em busca da felicidade, já somos passageiros de uma caminhada em direção à luz. Eu não sei se algum autor já disse isso, mas eu sei que agora veio isso para eu colocar para vocês. Eu também não controlo o tempo, não uso relógio, não sei se tenho mais tempo. Hoje já está bom. Mais 5 minutos, então. Eu quero dizer para todos que estão aqui, encarnados ou desencarnados, que hoje é um dia de muita alegria, tanto para mim quanto para minha amiga Sônia, que estudamos na mesma universidade, em momentos diferentes, mas um momento para o país igual, que foi o momento dos anos de chumbo. E que nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque éramos jovens e não sabíamos exatamente para onde caminhávamos. E ainda não tínhamos o contato com essa doutrina de amor. E que tivemos uma formação muito rígida e que ao longo das nossas caminhadas nas escolas, trocamos muito do nosso conhecimento com os nossos alunos e que nunca nos furtamos a passar para eles uma esperança em dias melhores. E esses dias chegaram a partir do momento que nós entramos em contato com uma doutrina que fala de amor, de caridade e que nos deixa livre para escolher, mas que também nos deixa responsáveis para perceber que aqui plantamos, aqui colhemos, e que somos responsáveis pelas nossas atitudes. Quero dizer e deixar para cada um de nós, porque eu também estou ouvindo, que a cada dia, seguindo o caminho reto, em direção ao amor, à justiça, à caridade bem conhecida, bem entendida, nos tornaremos autores da nossa própria trajetória. E eu acho que uma encarnação é muito pouco para que nós possamos executar todos os desígnios que envolvem o bem. Mas sempre que nós hesitarmos em tomar um caminho curto, que poderá nos trazer mais vantagens, lembremos que temos aí uma seara imensa para nos aventurar com muita responsabilidade a caminho da luz. E que os espíritos amorosos que nos envolvem são incansáveis. Os desencarnados, os espíritos desencarnados, amorosos, são incansáveis em nos tutelar. E os amigos encarnados aqui na Terra, nossa mãe, eles estão sempre ao nosso lado, a nos abraçar, a nos envolver. Coisa boa é ter um amigo para nos encorajar na caminhada, nesse plano terreno. Melhor ainda quando sabemos, melhor ainda quando temos, e melhor ainda quando também sabemos que eles estão no outro plano 24 horas. Só depende da gente. Então, amigos, acredito que possa encerrar essa colocação, pedindo a Deus e a Jesus, nosso Mestre Maior, e aos espíritos amorosos que nos envolvam na nossa trajetória. Boa noite.